Olá, eu sou Estela, sou aluna do primeiro semestre da Estácio. Estou aqui para apresentar o meu PCC, Prática como Componente Curricular. Nos foi solicitado que visitasse uma escola para compreender como é o procedimento, como é a acessibilidade, como é que essa escola recebe um aluno de inclusão. E ao analisar, eu fiz uma entrevista com uma professora de uma escola, o qual se importa com a inclusão, e também eu fiz uma entrevista com a mãe de um aluno para que ela explicasse todo o procedimento, todas as dificuldades que ela teve para incluir o seu filho em uma escola. E dentro desse trabalho nos foi solicitado também que nós mostrasse todo o projeto desse trabalho, né? E a introdução desse trabalho, ao qual eu escolhi, é que o direito de aprender é um pilar da educação. Toda criança ela precisa ter o direito de aprender de forma igualitária. Como assim de forma igualitária? Toda criança, independente das suas limitações, elas precisam ter o seu direito de aprender. Elas têm o direito de aprender. De formas diferenciadas ou não. De formas específicas ou não. Essa criança, ela precisa aprender. Ela precisa ser incluída, inserida na educação. O nome do meu projeto é Educação Inclusiva. O tema do meu projeto é Somos Todos Capazes. Todas as crianças, elas são capazes de aprender. Obviamente, as crianças, elas têm o seu tempo. As crianças com a inclusão, que são portadoras de alguma deficiência, de um déficit, ela tem o seu tempo de aprendizado, mas ela precisa entender que ela é capaz de aprender. O meu projeto, o meu trabalho, ele é implantado desde o primeiro semestre, o período que as crianças estão entrando na escola, o período em que as crianças elas estão se adaptando. Então, desde o início, ela já precisa entender que ela é importante e que ela tem esse direito para aprender. Ela precisa também, as crianças que não são portadoras de deficiência ou as crianças que não estão inseridas nesse rol de inclusão, elas precisam aprender a respeitar as diferenças, até porque todos nós temos diferenças. Então, essas crianças, elas precisam receber as crianças de forma carinhosa, de forma inclusiva. Então, desde o primeiro semestre, no meu projeto, ela já seria introduzido nas crianças, no ensinamento, o respeito, né? A série, o qual meu projeto ele vai abranger, é a série do ensino fundamental, porque é uma fase em que elas já estão adaptando as suas escolhas, com quem elas gostam de sentar ao lado, elas já estão podendo expressar suas opiniões, em quem ela escolhe para brincar na hora do recreio. Então, essa turma é uma turma que precisa aprender a inserir, para que quando ela cresça, ela não venha ter nenhum tipo de discriminação, né? O objetivo do meu projeto é alfabetizar o maior número de crianças. Todas as crianças são capazes. E a alfabetização ela precisa ser inserida dentro dos lares, independente de ter suas crianças com necessidades ou não. O objetivo específico é tornar um aluno, mostrar ao aluno que o aprender ele é divertido. Mostrar ao aluno e incentivá-lo a aprender divertidamente, através das brincadeiras, através da música, através do canto, através do teatro. A criança ela precisa aprender.
que é divertido, sim, estudar. Não é um peso, não é uma obrigação, que elas, desde criança, os pais já veem aquilo, vai estudar, você tem que estudar, você precisa crescer, tem que ser alguém na vida. Não, a criança, ela precisa ter esse prazer. Ela precisa descobrir esse prazer de estudar. E a metodologia de estratégica que eu criei para o meu projeto é levar o ensino através da brincadeira, é levar o ensino através da diversão, é levar o ensino de forma leve, promover aulas cantadas. A música hoje ela está inserida no nosso cotidiano. As crianças hoje elas pegam o celular, elas estão dançando, elas estão fazendo musiquinhas da moda. Então por que não inserir, né, a música nesse projeto, para que as crianças elas aprendam e que elas se divirtam através disso, né? A forma de avaliação que eu traria para o meu projeto é pesquisas em grupo, seria apresentações em grupo, tudo em grupo, para que eles aprendam que não existe diferença, que todos precisam estar incluídos, unidos, um ajudando o outro. Quais seriam as minhas ações relevantes para esse projeto? Primeiro, qualificar os professores. Todos os professores, eles precisam ser adaptados nesse novo projeto, nessa nova linguagem dos alunos, né? Nesse novo inserir dos alunos. Então, os professores, eles precisavam ser capacitados. Mas de que maneira esses professores seriam capacitados? Através de palestra, congressos, estudos, disciplinas específicas para que eles fossem especializados nessa área, né, de inclusão, o qual hoje nós estamos tendo de maneira numerosa a inclusão, né? Outra relevância também é uma disciplina específica para esses alunos. Como eu falei, os alunos eles precisam aprender a respeitar para que os seus colegas de inclusão não se sintam rejeitados, não se sintam diferentes. Eles são especiais, mas todos nós somos especiais. Que não fosse esse ser especial, não fosse pelo simples fato dele ter uma dificuldade, mas sim eles fossem especiais porque são pessoas importantes para nós, né? Outra ação relevante que eu traria para esse meu projeto é o atender melhor aos pais. Os pais de crianças portadoras de deficiência, os pais de crianças de inclusão, eles precisam também ser atendidos. Eles precisam também compreender o que se passa, né, no cotidiano dos seus filhos, qual as limitações dos seus filhos. E dentro da escola, o professor, ele consegue observar essas limitações. E muitas das vezes os pais, eles não aceitam, eles não encaram a realidade. E às vezes acha que a criança é relaxada, que a criança não aprende porque a criança não se interessa. E se esses pais eles começarem a entender como é o processo dos seus filhos, eu acredito que criaria uma parceria melhor com a escola. Porque a escola ela precisa educar, mas os pais também têm o seu papel na educação. Olá, boa noite. Eu me chamo Jamile, sou mãe de Levi, que fez agora 9 anos. Foi diagnosticado mais ou menos 3 para 4 anos com o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade. Quando ele foi diagnosticado, por volta de 3, quase 4 anos, nós procuramos uma escola especializada que ele pudesse se adequar. Pelo bairro aqui não tinha, a gente encontrou em outro bairro uma escola de médio porte e que a princípio, o primeiro ano da escola, a professora sabia lidar com ele, entendia, compreendia as dificuldades dele, conversava muito comigo
e juntas a gente fez até um papel bom para ele. Agora, o segundo ano nessa escola, a professora eu achei já que não tinha tanta preparação, e aí ele já teve um pouco mais de dificuldade. Foi quando a gente procurou já outro colégio. Encontrou um que, a princípio, entendeu o que a gente precisava e nos orientou bem. Ele tem se desenvolvido. Agora eu acho que sim, que precisa melhorar. No caso, os professores, ele tem até uma pessoa que acompanha ele, que é a professora e a estagiária que acompanha ele. Mas acho que precisaria sim de mais capacitada para lidar com o Levi. No início do ano ela teve até mais dificuldade, mas agora eu já começo a ver que ela tem se dedicado mais a ele. O aprendizado dele tem influenciado algumas vezes. O aprendizado na escola tem influenciado em casa algumas vezes. Tem vezes que ele vem empolgado com o que aprendeu, mas tem vezes que ele não mostra muita empolgação não. E para fazer tarefas, essas coisas, tem até dificuldade. Mas num todo, até o momento, eu tô gostando precisa melhorar muito. A escola, em relação a crianças que precisam ser incluídas, mas pelo menos até agora ele está se dando bem. A professora tem se dedicado, a gente se fala muito. Foi meu relato em relação a Levi, diagnosticado com TDAH e que vem sendo acompanhado. Olá, eu sou professora, pedagoga. Meu nome é Lorena. A inclusão acontece na escola que eu trabalho de uma maneira muito tranquila, na verdade, processual. A criança ela é matriculada, ela é incluída na sala com as demais crianças da turma, ela tem atenção também, igualmente as outras crianças da turma, tudo acontece da mesma forma que as outras crianças, que não são neurotípicas. Mas o que é que muda, o que é que diferencia? É o tipo de diagnóstico. Se a criança, por exemplo, for uma criança de autismo, que tem um transtorno do espectro, e esse nível seja um nível mais severo, um nível mais grave, onde a comunicação tenha sido impactada, ele não consegue se comunicar de forma convencional, talvez ele também não consiga socializar da mesma forma que crianças que têm o mesmo transtorno, mas de uma forma mais leve. Então, isso vai mudar de acordo com o nível do diagnóstico. Como eu tenho prática na experiência com crianças de autismo mais severos, nós incluímos essas crianças, nós adaptamos uma rotina, utilizando imagens dela própria, inserida naquele contexto, em todas as situações que fazem parte do ambiente escolar, da rotina escolar. Nós também planejamos e preparamos um plano de ensino individual. O que é isso? A gente atender às demandas e necessidades específicas que aquela criança apresenta. Então, a gente pensa cuidadosamente em quais habilidades, quais objetivos, quais são as expectativas de aprendizagem que aquela criança pode alcançar. E a gente pensa e elabora isso em um plano de ensino. E aí a gente propõe isso durante as aulas. Às vezes conseguimos fazer as mesmas atividades com o grupo, outras não. Às vezes a criança precisa, de fato, ter uma atenção individual, fazer de um outro modo, ir por um outro caminho, utilizando outros recursos para alcançar tais habilidades.